A gente falou sobre a questão do caráter que precede missão, né? Entre preparação e caráter, a gente tem que escolher um cara que tem caráter. Porque pode ser um cara mega bem preparado que vai abandonar o barco no meio do caminho, como esse exemplo que eu dei desse pastor que foi lá para fora para fazer missão num campo islâmico e se converteu ao islamismo. Casou com a mulher lá e se converteu ao islamismo. O cara sabia todos os idiomas locais, dialetos, a cultura local, tudo. Quando chegou lá, 2 anos, se converteu ao islamismo e casou com uma mulher muçulmana. Então, assim, não adiantou nada. Gastou 5 anos preparando esse cara para o cara chegar lá e fazer esse vexame. Brasileiro. E está lá. Há anos. Muitos anos. E assim, existem missões que são focadas em determinados nichos. Por exemplo, a Portas Abertas, que é a missão desse cara aqui, ó, irmão André, escreveu esse livro chamado Desafiando os Limites da Fé. A ideia lá de romper a cortina de bambu na China, ele foi um dos caras que levantou uma campanha de oração para derrubar a primeira cortina de ferro, né, Moscou, Rússia, e depois a cortina de bambu, que foi China. A missão Portas Abertas não é naturalmente uma missão que envia missionários, né? É uma missão que dá suporte noticiando sobre tudo o que acontece no campo missionário. Mas ela também opera. Então ela tem um navio que teve até aqui no Porto do Rio, que é um navio biblioteca, também, que é um navio de treinamento, para treinar missionário. Então o irmão André é um camarada, é holandês, ele já está bem velhinho, e ele lidera missões Portas Abertas desde sempre. Ele fundou e lidera desde sempre. Esse irmão André é o cara que o nego chama de contrabandista de Deus. Né? Do Fusquinha, é ele. É ele. É o seguinte, ele foi contrabandear a Bíblia para Varsóvia, a Polônia. E ele botou um monte de caixa de Bíblia no carro, no Fusquinha, e foi. Falou, cara, se Deus quiser, eu vou passar pela fronteira tranquilo, mas se Deus não quiser também, eu vou ser preso e vou sofrer um bocado na cadeia. Quando ele chegou na fronteira de Varsóvia, o guarda parou ele deu, né, os documentos, e o cara precisa carimbar o documento. Se ele não carimbar o documento, você está preso. E ele levou lá para dentro da guarita, foi, voltou, e ele orando da seguinte forma, ele orou e falou assim, eu sempre pedi que o Senhor desse vista aos cegos. Agora eu te peço que o Senhor segue esse guarda. E aí o cara mandou ele, voltou, mandou ele abrir a mala do Fusca aqui na frente, né? Aí quando ele abriu a mala do Fusca, estava lotado de Bíblia na frente. Aí o cara bateu a mala, voltou para a guarita e ele falou, agora eu estou morto, né? Foi lá, carimbou os documentos, voltou e falou assim, vai embora rápido, antes que essas alfaces estraguem. O cara foi embora. Ou o cara viu alface, ou ele era o exército. Exatamente. Mas, de qualquer forma, é um negócio... Eles contrabandearam Bíblia para a Alemanha, e ele falou, cara, os caras falaram, olha, nós vamos fazer uma operação para a Alemanha, você vai no furgão com fundo falso, lotado de Bíblia, e os caras foram e a polícia começou a ir atrás deles. Eles não tinham mais como prosseguir na estrada porque estava uma chuva muito forte. Ele encostou no acostamento. Eles viram o carro da polícia passar do lado deles e ir embora. Porque a chuva, você quase não conseguia ver nada. Eles tinham saído da estrada e eles viram o carro da polícia passando na estrada e ir embora, foi embora. E eles continuaram o caminho e entregaram as Bíblias normalmente. Então a missão Portas Abertas é essa missão que faz campanha de oração, né? Assim, uma missão muito mais informativa, mas ela também opera com ousadia. Isso é um tipo de missão, porque na nossa cabeça a missão tem sempre que operar. Né? Tem sempre que operar. A gente tem no Brasil, não sei se tem ainda,
a missão Antioquia, que é em São Paulo, que preparava a gente para o mundo muçulmano. Então você ia para a missão Antioquia, você sabia que você ia ser preparado para o mundo muçulmano. Então você chegava na missão Antioquia como candidato a missões. E aí os caras iam te preparar 2, 3, 4, 5 anos. Quando eles achavam que você estava apto, eles te mandavam de volta para a igreja local e já davam um mapa todo. Falou, ó, é para esse lugar que tem que ir, o perfil dele é dessa forma, ele vai atuar bem aqui, papapá, a igreja ia lá e aportava, e a missão fazia o meio de campo e mandava o cara para lá. Missão Antioquia, portas abertas. A gente tem mais recentemente a Mais no Brasil, que é a missão do Mário Freitas, que é a missão de apoio à igreja sofredora. Eles só atuam em locais onde a igreja é perseguida. Entendeu? Então, assim, você vai para... No Brasil também. Você vai para os Estados Unidos. Ele não vai. Ele não vai. No Brasil, Nordeste é onde tem perseguição. Cara, ali é assim... Já teve, há uns 20 anos atrás, já teve apedrejamento de missionário. Mas hoje não mais. Hoje é aquele convite da paróquia de mandar você embora, né? Assim, sai daqui porque esse território aqui... porque o padre mantém o monopólio do negócio ali, né, cara? Assim, a Igreja Católica ainda tem bastante poder no Nordeste. Tem coisas, por exemplo, que não são perseguições, mas que são um campo complicado para a gente. O Foz do Iguaçu hoje é um campo complicado. Muito muçulmano. Muito. Tem uma mesquita lá. Todo lugar tem. Sim. Cara, Foz do Iguaçu é um lugar fronteiriço, né, cara? Então, assim, é atraente pra caramba, porque ele tem pontos turísticos sensacionais. O clima, todo mundo que vem de qualquer lugar do mundo consegue se adaptar, porque tem estação, e é Brasil. Então, cara, pois é, você tem uma fronteira ali, cara, onde você consegue se movimentar para qualquer lugar da América do Sul via esses países que estão ali. Agora, o que aconteceu? Eles encontraram um polo de educação forte em Foz do Iguaçu para desenvolver muçulmano. Então, hoje, os muçulmanos doutrinam dentro de faculdade de Foz do Iguaçu. Você tem uma panca, eles se candidatam a monitor, entendeu? E eles são mandados pelos pais para poder justamente aprender como é que funciona a cultura, estudar, formar e evangelizar. Muito árabe. Muito árabe. Muito. Tem. Mas o governo não opera nisso porque os caras levam bastante grana para lá, né? Muita grana, para falar a verdade. E abrem negócios. Então, tranquilo. Tem dinheiro de tudo, tudo. E assim, um lugar onde você não tem perseguição, mas é complicado, é Sul. Em geral, Sul em geral. Porque a gente não pensa nisso, mas o Sul tem muito espiritismo. Muito espiritismo. Eu achava, antes de estudar isso, que o Sul não fosse ter tanta incidência de espiritismo por causa da influência europeia, né? Mas tem muita influência mesmo. Maçonaria também. Agora, no Brasil, perseguição é Nordeste. Não tem outro lugar que onde tenha... Que por um acaso é onde José Edson está, né? Mas agora, ao redor do mundo, você tem a janela 1040, que é o lugar em população, tem uma população vastíssima e a maioria esmagadora é muçulmana. Então você tem lá uma janela ali na Ásia e África, eu acho, e um pouco do Oriente Médio. Norte da África é um desafio monstruoso. É um desafio, cara, é um desafio.
Deve ser brabo mesmo, mano. Porque tem muita coisa. O Carnaval de Salvador hoje é muito mais turístico. Lá não, em Recife é aquela cultura mesmo, pesada, aquela coisa. Tem muita coisa misturada. Cara, geográfica eu não sei. Porque a Bíblia, quando fala de potestade. Não, aí não. Não sei, cara. Assim, eu tenho uma visão disso aí. Eu não acredito nessa geopolítica. Assim. Eu acredito, por exemplo, que essas forças se movimentam de acordo com a necessidade. Por exemplo, né, o próprio Josué Erion falava, ele falava quando ele chegava em Guiné-Bissau, parecia que o diabo ia entrar por dentro dele. Então ele falava assim, era uma potestade local? Não era uma potestade local, mas era a quantidade de gente fazendo feitiçaria, né, no país. Pois é, eu já não sei, porque a Bíblia às vezes fala disso, né? Fala, por exemplo, o príncipe da Pérsia. Ela vai citar um local geográfico. Mas ela não vai dizer isso claramente tantas vezes. Ela não vai dizer, por exemplo, que tem uma potestade que controla o Egito. E o Egito era um lugar onde o povo foi torturado, escravizado por 400 anos. Mas a Bíblia nunca falou, por exemplo, que tem uma potestade no Egito. Então, assim, eu tenho uma resistência com isso porque eu acredito que a potestade, ela anda. Ela vai andar. Então, por exemplo, hoje, a gente tem locais que as pessoas acreditavam ter potestades que estão completamente mudados por conta da evangelização, por conta de uma série de coisas. Se ela fosse geográfica, ela ia ter que ficar ali. E assim, cara, eu vou te falar, mano, assim, eu não acredito em nada do que ele fala. Nada. Eu acho que ele viaja pra caraca, mano, Daniel Mastral. Porque o que ele vem trazer é embasado no satanismo, não é embasado na Bíblia. Acredito. Sim. Eu só acho que, por exemplo, no nosso contexto, isso não é aplicável, porque a nossa fé é outra. Entendeu? Se não está na Bíblia, é o que Calvino fala. Até onde a Bíblia vai, eu vou. Para além dela, eu não passo. Então, por exemplo, é isso aí. Ele dá o mapa do seguinte: o satanismo faz isso. Pois é. Então, assim, ele conhece o esquema do satanismo, ele sabe como funciona. Agora, não quer dizer que seja isso. Deveria ser o inferno na Terra. Agora, tem um lugar no Peru aonde os bruxos levitam. Tá lá, meu irmão. É só você viajar e ir para Cusco que tá lá. Os bruxos vão levitar lá na sua frente. Mas assim, eu não vi ainda, mas o Léo, que é o cara que tocava o púlpito cristão, morou lá anos, fez missão lá anos. Cara, e ele falou, ó, cara, tem duas coisas que assustaram ele no Peru, só as duas únicas coisas. O Sendeiro Luminoso, que era o grupo guerrilheiro que sequestrava na selva. Sendeiro Luminoso, é um grupo guerrilheiro que sequestrava na selva, tipo as Farc, e prendia missionário em jaula, assim, deixava o cara na jaula lá para morrer na jaula. E os bruxos de Cusco, que é um lugar turístico, onde você vai e os caras fazem magia o tempo inteiro. Pode ser.
Agora, você já ouviu falar na... Mas para você ver, ó, você tem na internet, isso é interessante. Você procura lá na internet Zangbeto, que é a alta magia negra de Togo. Cara, é impressionante, mano. Zangbeto, o nome da parada. São eles chamam de protetores da floresta lá de Togo. O cara pega uma parada de palhoça assim, mano, tá virada de cabeça para baixo. Ele bota o bagulho em cima assim, começa a rezar e o troço sai correndo por dentro do terreiro assim, sozinho, Zangbeto. É doideira no YouTube. Alta magia de Togo. Eu vi essa, eu vi. Que tem, que tem muita coisa estranha, tem. Por exemplo, no Haiti, eles têm o tal do pós-zumbi, né? Para animar o corpo morto. Agora, isso assim... a África, Cara, assim... Tem. É que nem o cristão tem para fazer milagre. Tem coisas que a gente faz... Zangbeto, Togo. Isso aí. Bota aí o vídeo que você vai ver, mano. É pavoroso. É. E aí, por exemplo, o cara pega aquela palhoça, tira, aí tem um boneco no chão dançando assim, cara. O cara tira, tem um disco no chão girando sozinho. É uma doideira. Assim, lugar onde não tem tecnologia nenhuma, não tem nada. Mas assim, existem mais coisas entre o céu e a terra do que a gente pode conceber, né, cara? A prova disso são as coisas que Deus faz. Cura, por exemplo. Cara, são coisas assim que são fantásticas. O diabo não tem esse poder. O diabo tem um poder que emula o poder de Deus. Ele quer imitar o poder de Deus. Então ele quer fazer um prodígio. Cara, eu já vi coisas no espiritismo que são impressionantes, mas que são totalmente explicáveis. Por exemplo, um amigo meu, uma vez a gente foi num centro espírita e o cara falou assim, o cara estava manifestado, falou assim, você vai se... O cara era mó galinhão. Aí ele falou assim, você vai se apaixonar por uma mulher com cabelo da cor de ouro e olho da cor do mar. Você vai se apaixonar por ela. Você vai ficar louco por ela. Aí ele, beleza. Foi embora, cara. Um mês depois, o cara estava apaixonado pela mulher loura, de olho azul, casou com ela, ficou com ela, e assim, morreu com ela. Ele foi assassinado depois, morreu com ela, assim. E eu nunca mais esqueci daquilo, cara. Não, ele foi assassinado. Ele era envolvido com um monte de parada maluca, tipo... ele foi gogo boy, dançou em boate leopardo, era envolvido com lavagem de dinheiro, dava volta em delegado federal. Então já viu, né? Assim, é isso que eu estou falando. Eu acho que ele foi sugestionado. Entendeu? Aí o cara ficou focado naquilo. É que nem aquele negócio, cara. Quando não tinha um sandeiro prata, eu nunca via sandeiro prata. Depois que eu comprei um sandeiro prata, eu só veio sandeiro prata.
Então, assim, o kiwi de branco. Ninguém nunca viu kiwi de branco. Se você sair daqui agora, você vai começar a ver um monte de kiwi de branco na rua. Por quê? Porque você foi sugestionado. Essa coisa acontece muito, cara. Talvez ele tenha sido sugestionado. Ele ficou pensando e falou, cara, será que isso vai se cumprir mesmo? Daqui a pouco apareceu uma mulher loura de olho azul e falou, é ela. Então, assim, mas pode ter sido magia? Pode também, pô. Você nunca pode bater o martelo com relação a essas coisas assim, com 100% de certeza. Agora, missões, tem muito isso, né? Você vai para um lugar que você entende da cultura, conhece a cultura, mas que vão acontecer coisas que estão fora dessa linha do que você estudou, por exemplo, né? Como, por exemplo, essa questão do Leonardo, que foi para o Peru para fazer missões, ficou anos lá, o filho dele nasceu, cresceu lá, e ele nunca pensou, ele falou, cara, eu nunca pensei que eu fosse me deparar com bruxaria peruana. O cara estudou a cultura, estudou tudo, foi para lá e se deparou com isso. Tinha problema com os bruxos peruanos. Então, cara, a missão, ela é, como eu falei antes, ela é ampla. Ela não fica só naquele âmbito do vou para o lugar, quadradinho, né? Vou para o lugar, vou conhecer a população, vou evangelizar a população, vou plantar uma igreja e vou embora. É um mundo perfeito isso. Cara, ele vai para o lugar, ele vai ser rejeitado no lugar, às vezes ele vai ser aceito em outro lugar, ele vai ter que se mudar para esse outro lugar. Quando ele chegar nesse outro lugar, ele vai encontrar uma oposição, mas vai superar essa oposição. Talvez ele não consiga plantar uma igreja, mas ele tem ali uma, duas pessoas que são fiéis a ele, que acreditam em Deus. Eles vão para um outro lugar e nesse outro lugar a coisa vai acontecer. Então, assim, é um mundo onde rotina é raro. É raro. O couro come mesmo, assim. E, assim, tem um aspecto disso, que, por exemplo, eu falei dessas missões, Portas Abertas, Missão Antioquia, uma missão que prepara, uma missão que noticia e uma missão que envia, que é a mais. Teve a catástrofe no Haiti, automaticamente o Mário mandou uma comissão para lá, para o Haiti. Para quê? Para trabalhar com a reconstrução do local, para ajudar os pastores que estão passando dificuldade e assim por diante. A Igreja Batista de Água Branca tem a sua instituição missionária. A instituição missionária deles trabalha como? Suprindo a questão financeira de pastores do Haiti. Então dá $30 por mês para um pastor do Haiti sobreviver, ele sobrevive. A missão deles é essa. Eles não vão para lá, eles enviam dinheiro. Porque, ó, gente, missão... Exatamente. Missão tem. Pastor, agora eu lembrei de onde que essa minha dúvida dá para deixar em lugar. Então, eu tenho um tio que ele é missionário há mais de 20 anos no Uruguai. Uhum. Começou na Bolívia, com 5 anos, foi para o Uruguai. Aí o que acontece? Ele fala muito lá tem um espírito muito sensível, essa depressão muito forte. Muito forte. Ele foi para lá, o espírito no Uruguai, o espírito nasceu de 7, 10 anos. O espírito hoje tem 30. Ou seja, eles se criaram lá, fizeram se identificar bastante coisa lá, só que Brasil. E o filho mais velho dele, que hoje tem 30, tem esse problema, tem essa questão da dele. Esse espírito que sai lá da depressão sensível, ele vê o filho dele passando por isso. Mas ele é crente. Entendeu? Então, como é que o crente vai ser influenciado por um espírito maligno de depressão? Entendeu? É disso que eu falo. Mas não por isso que ele está sendo influenciado ou não. Ele realmente existe uma depressão que está por lá. Ou está no Uruguai. É. Geralmente esses países mais frios, mais eles têm isso, essa questão de depressão que eles ficam bem isolados, tipo, Noruega, Suécia, os países nórdicos também, um índice de suicídio bem grande, e um dos fatores, eu acho que o maior, é por conta disso.
Aí que tá, não dá para bater o martelo, entendeu? Agora, assim, o que eu sempre tento colocar é o seguinte, aí é uma questão minha. Eu não acredito, por exemplo, no demônio do asfalto, sacou? É o demônio que fica na pista para matar gente com acidente automobilístico. Eu não acredito nisso. Eu não acredito no demônio pombagira. Eu não acredito no demônio da prostituição. Eu não acredito nisso. Eu acredito no demônio. O demônio, ele pode assumir todas essas facetas. Pois é, mas assim, é, é espírito, entendeu? Por exemplo, a gente foi lá no prédio para fazer a evangelização de prostituta, né? Ali tem. Um não, N espíritos que fazem com que elas continuem presas ali se prostituindo. Inclusive, uma das maiores dificuldades era você conseguir tirar alguém dali. Porque você não entendia como é que a mulher está ali, não está ganhando dinheiro, está se prostituindo e continua ali. Só pode ser espiritual. Agora, eu não acredito que tem uma potestade ali regendo isso. Por quê? Porque se tivesse, aquele prédio estava lá fluindo até hoje. Entendeu? Acabou, diluiu. Eu acho que ele incide de acordo com a demanda, cara. Por exemplo, cara, Japão. Japão, você tem. Para você entrar no primeiro grau, você tem que fazer uma prova, o adolescente tem que fazer uma prova tipo um vestibular. Só que é ultra rígido. Os moleques estão se matando. Então você fala assim, caraca, tem um espírito que promove o suicídio? Cara, a cultura, é rígido demais. Eles não estão aguentando. Mas tem algo espiritual que se aproveita disso? Tem. Tem. É aquela história, cara. O diabo monta o pau. Você vai lá dançar. Sacou? E assim, às vezes é tão sutil que você pisa ali e nem sabe que você está pisando. Vira marionete. Eu acho que começa na gente. Começa na carne. Começa na carne. Né? O diabo joga. É. O diabo joga. Exatamente. Começa na gente. Aí o que acontece? Quando ela chega lá, o diabo já manjou isso. Ela gostou da fruta. Vamos conversar. Cara, mas ele disse que a gente ia morrer. Pô, ele também. O argumento do diabo é o seguinte: cara, olha eu aqui. Eu tô aqui, eu fui precipitado, também disse que ia morrer, eu tô aqui. Ele está dizendo o quê, cara? Pode comer que você não vai morrer, eu não morri. Eu tô aqui. O meu foi por outro motivo. Mas eu tô aqui antes de você. Então, cara, se você comer, ele não quer que você coma, porque quando você comer, você vai conhecer o mundo igual ele conhece. Ele não quer que alguém conheça o mundo como ele quer ser único. É um déspota. É. Ele quer saber sozinho. Sabe, cara, é assim, tem um monte de coisa nas entrelinhas desse papo que a gente não sabe. E aí Eva foi lá e falou, cara, é o mesmo argumento que derrubou um terço dos anjos. É isso que a gente tem que prestar atenção. Às vezes a gente fala, pô, mas eu não cairia. Cara, a gente não sabe, não sabe a força da argumentação. A gente não sabe, cara. Às vezes a gente cai com coisa muito mais besta que essa. Entendeu? Então, assim, aquele filme Advogado do Diabo fala muito sobre isso. O cara viveu o filme todo, ele escapa daquele negócio, né? Ele tem aquele devaneio todo. Quando chega no final, ele escapou. Ufa, escapei, cara. Agora não tem como, não caio mais. O repórter dessa escada fala para ele assim, depois você pode me dar uma exclusiva com relação a isso? Ele, claro, pô. Quando o repórter vira a curva, ele fala, vaidade, meu pecado preferido. Caiu. Caiu, cara.
E o cara tá crente que tá abafando. Porra, me safei. Então é isso, cara. O diabo, quando ele não consegue derrubar, ele eleva. Esse filme é sinistraço. Agora, quais são as questões que giram em torno da missão? O que você pode ser? Cara, você pode ser um mobilizador, que é um cara que não vai pisar no avião, mas que vai mobilizar a gente para pisar no avião. Você pode ser aquele cara que vai ser enviado, o cara que vai entrar no avião e vai para lá, que é importante. Sem ele, você não penetra fisicamente no lugar. Você vai ter o cara que opera com a manutenção, que é o cara que não vai mobilizar a gente para ir, mas que vai ser mobilizado para ofertar, para manter quem já está lá. Então, tem gente que fala assim, cara, quanto você precisa para ficar lá? Eu preciso de $10.000. Tá, $10.000. E vai, acabou. E vai botar lá dinheiro. O dom dele é esse. O negócio dele é esse. Ele quer ajudar com a manutenção, com a oferta dele mensal. Ele tem dinheiro e ele quer fazer isso. Tem prazer nisso. E tem aquele cara que não vai mobilizar, que não vai ser o cara que vai, não vai ser o cara que vai ter grana, mas é o cara que vai sustentar o coração. Tudo isso, cara, é viés da missão. Ah, cara, pô, eu sei que eu vou para algum lugar algum dia. Beleza, mas enquanto isso você está fazendo o que aí? Entendi que você é o cara que vai ser enviado. Mas enquanto você não vai, o que você está fazendo? Você está mantendo alguém? Você está orando por alguém? Você está mobilizando? Então assim, tem uma missão nova no Brasil, eu vou até escrever para ela uma lição. Chama Etnos Global. Etnos Global. Etnos. Ela é a missão do Rafael Florenciano, está na Indonésia, com a Paola. O Zé Edson mentoria eles também. A missão deles é mobilizadores nas cidades do Brasil para captar grana para investir na evangelização da Tailândia. É isso. Eu acho que ele é os dois, cara. Ele é um cara que levanta grana, ele é um cara que ora, ele é um cara que foi, né, e ele é um cara que mobiliza a gente para ir. Mas assim, ele mais do que isso é um pastor no campo. É aquele cara que está lá e que, vem cá, vocês estão precisando de alguma coisa? Vamos conversar aqui, apacenta o missionário. Ele joga nas ondas. E para completar, ele não é um cara que domina a teologia bem. Mas olha só, tá nesse negócio há muito tempo e bem porque é íntegro. Antes disso tudo, Zé Edson, você estuda aí, ele tem caráter. Então é isso que faz a diferença, porque ele podia ser isso tudo e não ter caráter. Aí ao invés de suportar lá, dar suporte aos caras, ele ia derrubar os caras. Então assim, a gente precisa muito do cara que está lá, que vai ficar lá. Depois o Edson vem embora, o cara vai ficar lá. A gente precisa muito do dinheiro do cara que vai manter esse camarada lá. Precisa da oração que mantém espiritualmente ele. Mas a gente precisa também do pastor que vai lá para... O cara está, meu irmão, sufocado. O pastor vai lá e fala, pode derramar. E ele vai lá, pega essa carga toda e vem embora. Então, esse viés da missão é um viés que é importantíssimo, porque a gente desconsidera muito essa questão, por exemplo, de quem ora. Cara, quem ora, quem tem um ministério de intercessão, nem considera isso ministério, função. Mas quem se entrega para isso, sofre. Sofre por quê? Porque ele está pegando os boletins, ele está orando por aquilo, ele está vendo a batalha acontecer, ele está participando da batalha, ele sofre o revés dessa batalha junto, ele colhe o fruto dessa batalha junto. Então o cara que ora é tão importante quanto o cara que foi, é tão importante quanto o cara que oferta, é tão importante quanto o cara que mobiliza a gente para ir para o avião.
Agora, se faltar um desses aí, a missão não acontece. Se faltar um mobilizador, não tem quem vai. Se faltar o cara que vai, não adianta nada ofertar. Se tiver dinheiro, mas não tiver mobilizador, não tem quem vá. Se tiver oração, mas não tiver o resultado da oração, que é alguém motivado para catar gente, a coisa também não acontece. E no fim de tudo, o que vai prevalecer dos 4? A oração. Porque ainda que você não consiga mobilizar, ainda que você não consiga ir, ainda que você não consiga manter ninguém com seu dinheiro, você pode orar. Então, assim, a grande questão é, existem 2 tipos de oração. A oração do repórter e a oração do servo, né? A oração do repórter é aquela que dá notícia para Deus. Você está orando, falando, Senhor, o Senhor está vendo essa mendigada no centro de Niterói. É muito mendigo, Senhor. Ninguém faz nada. Senhor, o Senhor está vendo a China agora. A China está com um problema de evangelização. As pessoas estão passando um problema. Ninguém consegue ler a Bíblia, Senhor. Na África, os bruxos estão voando na África, livre e solto. Ninguém regula isso, Deus. Deus está lá assim, rapaz, eu vou olhar para a China agora, pera aí rapidinho. Ih, está acontecendo isso mesmo. É. Ai, Deus, morreram. Rapaz, eu não sabia. Anota aí, Gabriel. Entendeu? Essa é a oração do repórter. Você fica dando notícia para Deus. É. Agora, a oração do servo qual é? Senhor, a Covid está aí assolando o mundo, a China está assim, bababá, me usa. Entendeu? É a mesma coisa. Só que você se coloca na situação, Senhor, eu quero ser solução para isso. É aquele cara, a gente é aquele cara que está sentado no ônibus, aí ônibus lotado, tá todo mundo sentado, você está sentadinho, deu a sorte, aí entra uma senhora cheia de bolsa no ônibus. Assim. Aí você fica pensando assim, absurdo, ninguém levantou para essa mulher sentar. Né? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Ali o outro sentado ali, tá se fazendo de bobo. Cara, é você que tem que levantar, cara. Pô. É. Inclusive eu. Então, assim, às vezes a gente está sentado na solução do problema, né? E é assim, cara. A gente reclama a beça, fala assim, pô, missões, o mundo missionário, o Brasil deixou de ser um celeiro de envio de missionário para o mundo, ninguém se interessa mais, ninguém quer mais, ninguém bababá. Cara, o que é que você tem feito? Você tem mobilizado? Você tem ofertado? Você tem ido? Você tem orado? Então, assim, é óbvio que serve para todo mundo que está aqui. Mas, cara, os pastores têm dado ênfase ao quê? Ah, os pastores têm dado ênfase a ter uma igreja mais confortável. É legal também ter uma igreja confortável. Ah, os pastores têm dado ênfase a ter uma luz de LED, um telão de não sei o que lá. No... Legal também, é bonito também. Mas antes disso aí, tem outras prioridades, cara. Antes disso aí, tem nego voltando para o Brasil porque a igreja esqueceu dos caras no campo. E, cara, isso aí é osso. Pô, muito missionário voltou por causa da crise. Dólar disparou. Não tem mesmo, cara, mas tem muito. Tem muito. Mas tem as principais, né? Tem a Jocum. A Jocum, na verdade, ela está muito focada para agir no contexto local, assim, tipo... O campo de Curitiba envia para o Rio envia para Minas e para fora também. Ela é internacional, mas o contexto dela é o seguinte, é enviar jovem para jovem. Ah, mas dá para fazer uma viagem missionária para o Uruguai ou para o Chile, sei lá? Dá. Mas hoje em dia, a direção de Jocum está focada em evangelizar em grandes eventos. Por exemplo, tem Barretos. Eles enviam uma turma para Barretos com uma estratégia para Barretos, para alcançar a turma que vai em rodeio, essas coisas todas.
Tem o João Pessoa, lá tem o São João. Eles enviam uma turma para o São João de João Pessoa. Pernambuco, tem problema lá em Pernambuco com questão cultural e tal. Eles mandam uma galera para Pernambuco para fazer essa evangelização. E assim, a galera da Argentina está fazendo a mesma coisa. Manda para os grandes eventos da Argentina. Então, é uma missão que está tomando um rumo de virar autóctone, que é a missão que conhece completamente a sua cultura, que sabe o seu idioma e que entende como é que vai falar para o outro. O jovem brasileiro, ele vai falar melhor para quem? Para o jovem chinês ou para o jovem brasileiro? Para o jovem brasileiro. É o contexto dele, é a vida dele, são as dificuldades dele, ele vai saber falar melhor. Então, por isso que essa estratégia autóctone é uma baita estratégia de evangelização. Por quê? Consiste em você, num lugar onde não tem ninguém, você vai e ganha um. Esse um vai começar a ganhar uma galera. Você consolida esse grupo e vai embora, deixa lá os nacionais trabalhando. Bem menor, ele está dentro da cultura dele, ele conhece o lugar, ele teve uma conversão genuína, ele agora é suportado por alguém. A grana que eu vou gastar lá é o triplo, é 4, é 5 vezes mais do que o que ele precisa. Então, por exemplo, se eu preparo um missionário para ir para o povo muçulmano, para qualquer povo muçulmano na Jornada das 40, eu tenho que preparar 20 mil reais de passagem para ele. Para começar, eu tenho que preparar uma manutenção para ele mensal de sei lá quantos mil reais, porque o dólar, o euro, está tudo nas nuvens. Se eu tenho um cara nacional que está lá e que ele vive bem com $1.000 por mês, que vive bem, cara, esse é o gasto que eu vou ter. Só de passagem eu tenho 20 meses para dar para o cara. E o cara está em casa. Entra essa justificativa também da missão geográfica, né? Eu fui chamado para ir para o Irã. Eu fui chamado para ir para não sei aonde. Cara, você foi chamado para o mundo. Fui chamado para Indonésia. Ficar em Bali. Mais precisamente Bali. Então, assim, às vezes Deus vai passar um tempo com você lá, entendeu? Depois vai mandar você para outro lugar. É o que aconteceu com Paulo. A gente tira pela Bíblia, cara. Esse é a bússola. Cara, Paulo fez uma viagem missionária. Depois fez outra viagem missionária. Por onde ele passou, ele deu fruto. Então, o contexto missional brasileiro é assim. Todo mundo tem essa coisa do glamour. Já teve isso, né? O glamour missionário. Cara, tem um cara chamado José Bernardo. Ele foi líder de uma iniciativa no Brasil chamada Livro da Vida, que era uma revista que o cara dava nas escolas, que era muito bem bolada para evangelizar. Não era um troço chato, não era um catecismo, era um negócio muito maneiro. E deu muito certo no Brasil. E ele que começou com aquela estratégia do filme Jesus, lembra? De passar o filme Jesus nas escolas e tal, papapá. Há muito tempo atrás. Ele depois veio com o Livro da Vida e ele tinha uma missão em São Bernardo do Campo que enviava missionário para o exterior. E uma vez ele recebeu um cara, contando isso, cara, eu choro de rir. Ele recebeu um cara e o cara sentou na mesa dele assim e falou assim, bom, tirou a carteira do bolso, eu sou missionário. Deu uma carteirada nele de missionário, né? Eu sou missionário, sou formado por tal instituto, bababá, babá. Aí ele falou, legal, pô, legal. O que você propõe então aí? Como é que eu posso te ajudar? Não, eu tenho uma missão, minha missão é ser missionário na França. Eu quero ser missionário na França, Deus me chamou para ir para a França, papapá. Não, mas fora isso, você teria outro destino? Ele teria. Eu iria, ele falou lá um lugar muçulmano e tal, onde pessoas morrem lá. Ele citou que as pessoas morrem abambuzadas, né, dentro de uma caçamba de lixo e tal. Eu gostaria muito, né, de ir para esse lugar. E não interessa se eu for martirizado, vai ser uma bênção.
Aí o Zé Bernardo falou, beleza, ótimo. Pegou o telefone, ligou para a secretária, falou, você quer tomar uma água, cara? Quero. Traz 2 águas pra gente aqui. Aí uma água pra ele aqui. Ele pegou o copo d'água e jogou na cara do cara. Plá! Cara, o cara levantou, tentou voar por cima da mesa para pranchar o pastor. Aí o pastor falou assim, cara, você não consegue suportar o seu irmão te jogando um copo d'água no rosto. Como é que você vai suportar 30 muçulmanos te matando a bambuzada na caçamba? Acabou carteirinha, acabou tudo, né? Esse é o contexto de candidatos à missão no Brasil, entendeu? Então é o cara que romantiza tudo, que acha que vai ser um fileta lá fora, que dá para quebrar na ideia, que dá para trocar figurinha com esses caras. Meu irmão, cara, as missões, tem missões seríssimas no Brasil que lidam com refugiado. E nego não dá mole, cara. O nego prepara o cara até passa o cara no fogo para poder mandar o cara pro campo, porque sabe que porque campo de refugiado, cara. Você vai morar com refugiado no campo de refugiado. Não tem. Assim, o que acontece na escola missionária? Antes de você ir para o campo, você vai para um prático. E o prático é a vera mesmo. Mas nego te manda para um lugar mais ameno, para você sentir o calor do negócio. Então, se você vai, por exemplo, eu vou para Paris para fazer missão, já que o nome de Jesus não é dito na imprensa de Paris há 30 anos. Os caras te mandam para um outro distrito na França, que é muito mais tranquilo, mas que também tem oposição, para você ter uma ideia do que é. Produzindo mais, né? Eles são autônomos, né? Então, eles produzem conforme eles vão arrecadando. Tem uma amiga minha que ela é do Centro Evangelístico. O nome dela é Edneide. Ela fez a primeira turma de perspectivas aqui em Niterói. Ela pensou assim, ela sonhou uma vez com uma bandeira do Quênia. E ela falou assim, eu fui chamada para ir para o Quênia, porque eu sonhei com a bandeira do Quênia, eu sonho em ir para o Quênia, bababá, babá. Cara, e ela fez toda uma preparação missionária para ir para o Quênia. E ela foi para o Quênia para evangelizar numa favela gigantesca, onde só tem adolescente e criança. É uma favela de órfãos. Aí ela voltou e falou, cara, eu não tenho coração para estar lá. E agora ela está em outro lugar na África. Mas ela entendeu o seguinte, que o chamado dela não é geográfico. Naquele momento ela precisava ir para o Quênia. Para entender a situação daquela favela, para mobilizar a gente para ir para lá e tal, mas que não ia ser a dela. E ela foi para outro lugar, está em outro lugar, está felizona. E ela entendeu o seguinte, que se Deus me chamar daqui para outro lugar, eu vou. Porque o chamado é para ir e fazer discípulo. Aonde? Em todo lugar. Então, assim, o reino é muito dinâmico, cara. Agora, essa ideia da missão autóctone é uma ideia sensacional, mas que precisa ser bem coordenada, por quê? Porque senão o cara acomoda, ele está em casa. Entendeu? Com o povo dele, com a turma dele. E você está lá por um tempo, depois você vai embora e vai ficar só supervisionando. Para o cara acomodar e não fazer nada, é um caminho que também pode ser trilhado. Mas, geralmente, as missões que trabalham com missionário autóctone, elas têm um trabalho
frequente de coordenação, de supervisão, de visita ao campo, para poder ver como é que o cara está indo, qual a dificuldade que ele está enfrentando, de consolidação. Paulo fazia isso, né? Paulo fazia isso. Te mandar Timóteo, tô mandando ali Tito. Tem um acompanhamento. E ele pede, no fim da carreira dele, ele pede que Barnabé envie Marcos. Ele fala assim, envia João Marcos para estar comigo, porque no início da jornada, o que Paulo faz? Ele vira para Barnabé e fala, pega esse moleque e some com ele daqui. Porque eu não aguento mais ter que tirar esse moleque de furada. Né? Mas no final da carreira, o que Paulo fala? Manda João Marcos agora, ele é muito útil. Então, assim, essa questão de você consolidar e enviar é um ministério e tanto, cara. Barnabé viveu isso, fez com Paulo isso. Né? Então, assim, a gente não fala tanto de Barnabé. A gente não fala tanto de Ananias. Ananias só treinou Paulo 3 anos. Ele e Barnabé. Depois Barnabé ainda foi com Paulo para o campo. Então, assim, a gente pode ver assim, o trabalho de Paulo frutificar com Silas, com Timóteo, com esses caras todos, com os 12 lá da escola de Tirano. Mas tudo isso começou antes, cara. Começou com Jesus. Jesus é quem bancou o treinamento dos 12 primeiros, que depois viraram 70, que depois viraram 120, que viraram 3.000. Sacou? Então Jesus que bancou isso, Jesus que pegou os primeiros enfrentamentos, que peitou as oposições, que bancou a história. Depois disso, ele começou a confiar tarefas para esses 12. Dos 12, ele confiou a 3 mais próximos. Então a peneira é imensa. Se ele pegou 12, quando ele morreu, já tinham mais de 300 pessoas, 400 pessoas. Né? E ele separou 12, dos 12 separou 3. Por aí você vê que a peneira é gigantesca. Ele pegou Pedro, Tiago e João e transformou os caras em colunas. Mas os 3 foram forjados debaixo de pancada. Entre caráter e preparação. Só que os caras de Jesus não tinham nem caráter nem preparação. Uma coisa nem outra. Não. E aí o que Jesus fez? Forjou caráter. Quando ele chega para Pedro lá, ele nem conhece Pedro direito. E aí ele está na beira do mar pregando e junta uma galera. Ele vira para Pedro e dá uma ordem assim, posiciona o barco para mim ali, que eu quero falar de dentro do barco. O que Jesus podia fazer? Pedro, você me empresta um barco desse, eu te ajudo a pôr ali. Chamava uma galera, né? Vamos pôr o barco ali. Puxar um barco, posicionar um barco ali, cara. Pedro foi lá, cara. Ralou um osso do caraca, botou o barco lá na posição que Jesus queria. Jesus não moveu uma palha para ajudar Pedro. Nada. Zero. O caráter de Pedro, né? O confronto, de não aceitar, cara mais rebelde, né? O cara impulsivo pra caramba. Aí Jesus foi lá testar o cara. Falou, vamos ver se ele vai obedecer isso aí. Ele foi lá, botou. Jesus entrou no barco, terminou de pregar e foi embora. Aquilo ali, cara, não é uma passagem que passa vazada na tua vista. Aquilo é discipulado. Aquilo ali é Jesus dizendo o seguinte, você quer andar comigo? Você vai precisar aprender a se submeter. E não é isso, né? Tanto que quando ele prediz a morte de Pedro, ele fala, olha, vão te levar para um lugar que você não quer ir, né, e vão fazer com você coisas que você não gosta, né, e não imagina que fariam. Aí Pedro vai lá e beleza. Só que ele não está nem ligado no mistério. Então pega um cara e leva um cara para martirizar. E o caráter dele foi forjado ali, debaixo de pancada. Ele se converte depois que ele reencontra Jesus, que Jesus pede para ele apacentar as ovelhas. Por quê? Porque um momento antes disso, ele nega Jesus 3 vezes e pior, ele abandona todo mundo, vai todo mundo embora. Quando Jesus morre, o nego volta cada um para o seu posto, filho. Acabou.
Acabou a brincadeira, vamos todo mundo pro seu posto aí, que Jesus foi embora. Ele volta a ser pescador, o outro volta lá pro posto dele. E aí Jesus vai lá e chama na chincha, conversa com ele, faz o quê? Uma câmara de eco, não é? Jesus negou Jesus quantas vezes? Quantas vezes Jesus pede para ele reafirmar amor? 3. E aí Pedro sai dali certo do seguinte, cara, eu sou coluna, mano. Eu não sou a pedra, não. Mas eu vou seguir o que a pedra está dizendo. E foi. Tiago, irmão de Jesus, judaizante pra caraca. Esse trio aí era ultra judaizante, cara. João também era judaizante. A carta que João escreve lá, o Evangelho de João, é cheio de hebraísmo. Por quê? Esses caras ainda estão com o background da lei muito vivo na cabeça. Aí Jesus pega os caras, transforma esses caras improváveis em colunas do Evangelho. Não é mais judaísmo, acabou. Não tem mais história de lei, acabou. Tiago, esquece esse negócio. Como é que eu vou esquecer, Jesus? Pra gente, bem ou mal, assim, né, na nossa sociedade, as duas coisas não conversam, né? Religião e a cultura e as leis, né? Lá não, é tudo entranhado, é uma coisa misturada na outra, e aí, pô, muda a cultura do cara de uma hora pra outra, assim. Não, cara, isso. Meu pai falou, entendeu? É por aí. Não é bem assim, pô. Vocês sabem esse negócio, vocês entenderam a vida toda assim? Tá errado. É errado, é. Cara, e aí, cara, assim, beleza, a gente sabe que Jesus é Deus, mas eles lá, eles estão pensando assim, cara, esse cara é um Messias. O Messias é o quê? É um cara que vai livrar eles do jugo de Roma. Pedro só vai atentar para isso quando eles levam o embate para Jesus lá e dizem assim, cara, estão dizendo aí que você é João Batista. Outros estão dizendo que você é Jeremias. Aí Jesus diz o seguinte, e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro vai. Caraca, é isso mesmo. Ele é Deus. Pedro, zelote, provavelmente, cara que apoiava a luta armada, ultra mega judaizante, fechado, impulsivo. Cara, sabe o que é para um zelote admitir que Deus pode ter um filho? Porque ele fala, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Até hoje. E assim, Eles falam que Deus não pode virar matéria. E assim, Deus não pode ter um filho, porque um filho de Deus vai ser Deus. Entendeu? É inconcebível que Deus tenha um filho. Porque eles são monoteístas mesmo, né? A gente é o que chamam de enoteísta. A gente é monoteísta? Na nossa cabeça, sim. Mas a gente é enoteísta, porque a gente crê numa trindade que é una. Então, assim, isso para eles é muito angustiante, ter que admitir isso. E Pedro, sem pressão nenhuma, ele saca essa lá. Você é o Messias. Você é o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz o que para ele? Não foi carne e sangue que te revelou isso, não. Isso aí foi meu pai mesmo. Essa aí eu tenho que dar o braço a torcer. Nessa aí você acertou. Te contaram. Exatamente. Sopraram aí. Então, assim, missão passa por sofrimento, passa por angústia, passa por alegria, passa por dor, passa por realização. Mas a gente tem que entender o seguinte, quando falha, é preciso fazer uma autoanálise? É preciso fazer uma autoanálise. Mas entenda uma coisa, a responsabilidade está nas costas de Deus. Se você foi lá, fez o que deveria fazer, testemunhou como deveria testemunhar, não negociou a fé e não deu certo, cara, ainda assim acredite,
Deus tem um propósito nisso tudo. Deus tem um propósito nisso tudo. Tem gente que está 4, 5 anos no campo, evangelizou não, né? Ganhou 3, 4 pessoas. Por quê? Porque a gente não sabe como é que funciona a dinâmica da missão. Não adianta você ir para o Marrocos e querer plantar uma lagoinha lá, não vai dar. É uma igreja na casa com o nego batendo palma assim, ó, estalando o dedo. É isso. E se a polícia descobrir, mata todo mundo. É isso. Então, assim, a gente precisa entender que o contexto de missão é muito mais amplo que o contexto transcultural só. É um contexto local também. Missão urbana também é missão. Ah, mas peraí, olha só. Se eu for no centro de Niterói, distribuir quentinho e cobertor é missão? É missão, óbvio que é missão. Você está indo para proclamar o evangelho através desse ato? Então é missão. Mas peraí, evangelização e missão. Não tem isso, cara. Missão é missão e ponto, acabou. Evangelização não é ser um trainee de missionário, não é. A gente fala assim, na igreja que eu frequentava um tempo atrás tinha isso. O cara falou assim, os missionários não vão na evangelização, porque eles são candidatos a missões. Ué, mas era para eles estarem liderando esse troço, né? Não, mas eles estão... É como se eles tivessem um nível missionário, pô. Não existe isso, cara. Todo mundo é missionário. Todo mundo é missionário. Você está aqui, você está em missão. Se você não está em missão, você não reagiu à queda. Você não entendeu. Agora, aonde é a sua missão, aí você tem que discernir. A minha missão é com os pobres mais pobres. Beleza. É um alvo, vai lá. A minha missão é com a Adonep, evangelizar empresário. Vai lá. A minha missão é com morador de rua. Vai lá. A minha missão é com travesti. Vai lá. A minha missão é com prostituta. Vai lá. Eu acho que assim, Deus sempre direciona para onde a demanda aponta. Mas é importante fazer um diagnóstico, porque a gente às vezes intenciona uma coisa e quando chega lá, por causa da nossa falta de intencionalidade, a gente acaba se frustrando. A gente fala assim, eu vou evangelizar os travestis de Niterói. Aí quando você chega lá, todo mundo já foi evangelizado. Estão cansados de receber a igreja lá. Né? A oração vai servir para direcionar para a demanda que Deus quer suprir. Pois é, tem aquela história de um planta, o outro rega e Deus dá o crescimento. Um plantou, o outro regou. E vai ter uma hora que alguém vai passar ali e vai colher. Agora, se Deus direcionou a ir para um grupo que já foi amplamente evangelizado, vai, porque foi Deus que direcionou. De repente Ele quer que você faça a colheita. Então Ele quer que você aprenda com Medineides lá na missão lá do Quênia. Lá. Impressionante, é uma favela inteira, gigante, com adolescente e criança. Um cuida do outro. Não tem adulto. Miséria mesmo, miséria vera, palafita. Você passa aquelas pontezinhas bizarras lá. Ganhou quantas pessoas lá? Plantou igreja? Mas e você? Aprendi muito. Mudei muito. E é isso, é desse jeito. Eu quero indicar 3 livros, cara. Primeiro livro, Desafiando os Limites da Fé, do irmão André. Esse coroinha da missão Portas Abertas. Show de bola. O segundo livro chama Reformissão. Deve ter ele em PDF. É do Mark Driscoll, pastor de uma igreja americana que revolucionou a forma de fazer missão lá fora. Esse cara hoje já caiu e já levantou. Mark Driscoll. Não, ele é um cara novo, emergente, sabe, assim, novinho.
O problema é que ele era muito machista. E o Convulsão Protestante, que é do Antônio Carlos Costa, quando a teologia foge do templo e abraça a rua. De missão urbana é o que há. É o cara do Rio de Paz, faz o trabalho no Jacarezinho hoje. É muito relevante. É o cara que hoje eu enxergo que consegue criar simetria entre fé e obras. Né? A fé não está aqui embaixo, a obra lá em cima. Nem a fé lá em cima e a obra aqui embaixo não está equilibradinho. E esses três caras aí, em contextos diferentes, abençoam bastante a nossa visão de missões. Né? Tem um livro, eu não tenho esse livro, eu já tive esse livro, me travaram esse livro. Não tem como, né? Isso aí é de lei. Chama Missão Transformadora, esse livro. É de um autor chamado David Bosch. Esse livro é espetacular, muito legal, mas é difícil de achar pra caramba. Missão Transformadora, do David Bosch. É um livro muito bom, fala sobre missões num contexto amplo à beça. Esses livros aqui você vai achar na livraria ou na internet. Esse do Antônio Carlos Costa, o do irmão André. Talvez você tenha um pouquinho de problema para achar o Reformissão, mas você deve achar em PDF. Gente, semana que vem, vamos fazer dessa forma. Vamos testar uma de missiologia e uma de discipulado. Para a gente poder ir equilibrando, até porque eu vou ter que dar uma ampliada nesse lastro de missiologia, porque o outro professor ele tinha programado 2 aulas e não tinha mais programado para frente. Né? Ele deveria estar pensando em programar as outras aulas mais para frente. E as 2 aulas que ele programou, eu apliquei hoje. Então, na semana que vem, eu já vou trazer uma outra visão, né, um outro prisma de missiologia para a gente poder seguir em frente. Eu nem sei qual era esse trabalho. Melhor não, então. Então anula. 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 Então cancela. Valeu, gente. Obrigado. Foi do caixote. O negócio foi lixado. Agora eu apedrejado.